Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar do relatório de desempenho mensal de agosto, ou relatório gerencial do fundo Vinci Offices, fundo de investimento imobiliário, fundo de lajes corporativas. Vamos ver qual foi a performance dele nesse mês de agosto, tá? Referência aqui no relatório, que saiu aí semana passada, né, na última sexta-feira, hoje é segunda-feira. Então a gente vai ver aí como é que foi a performance do Vino 11. Então fique ligado, e se você gosta desse tipo de assunto, FI, FIAGRO e FIINFRA, se inscreva aí no canal. Principal assunto que a gente trata aqui, tá? Temos outros assuntos aí, visite a raiz do canal para você entender mais o que a gente fala aqui no canal, mas principalmente falamos desses três assuntos. Então, se você gosta, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixe o seu like também para ajudar a disseminar essas informações pelo YouTube, compartilhe com outras pessoas, tá? E compartilhe com a gente se você é cotista do Vino 11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Vino 11. E esse relatório gerencial está na descrição para você baixar e fazer uma leitura mais detalhada, assim como também nosso link do canal do Telegram, no grupo do Telegram. Se inscreva lá também, converse com outros investidores e também visite a nossa área de membros, uma forma de você ajudar a gente aqui no canal, ok? Vamos lá então, relatório de desempenho mensal do Vino 11. E para quem não conhece, como eu falei, é um fundo de lajes corporativas, é o segmento, né? Inclusive é o que fala aqui, o segmento de atuação mencionado pela Ambima. O gestor é a Vinci Real Estate, é administrado pela BRL Trust, e código de negociação na B3 é o VINO11. O valor de mercado da cota encerrou agosto a R$ 50,12, está aí aproximadamente esse preço também, né, 49 alguma coisa. E o valor patrimonial R$ 54,11, como os outros fundos também de tijolo. O fundo teve uma alta também no mês de agosto, a gente vai ver qual foi essa rentabilidade aí nesse relatório. Tem mais de 16 milhões e meio e 500, né, mil cotas emitidas e mais de 120 mil cotistas. Então, se você é um deles, todo mês a gente faz aquela leitura religiosamente do Vino 11, acompanhando o que a gestão está fazendo aí no fundo. Taxa de administração, provavelmente está pagando aqui 1% ao ano, né? Porque o valor de mercado acho que já está superior a 1 bilhão depois da aquisição do imóvel da Globo, né? Então deve estar acima aqui, pagando então 1% ao ano de taxa de administração. Taxa de performance 20% também tem aqui, né? 20% daquilo que é CDI IPCA mais 6% de rentabilidade. Os destaques nesse mês de agosto, o dividend yield anualizado está em 8,1%, né? Então o fundo na verdade vem mantendo, né, ali o valor entre 32, 34, 35 centavos por cota, né? Não tem muita surpresa, né, nos proventos, né? Mas mesmo o que a gente vai ver no valor da cota de mercado, né? Rentabilidade da cota no mês foi de 15,2%, então pegou aquele preço de quase R$ 40 lá em julho, né? E teve um up aí de mais de R$ 10, o que equivaleu aí em torno de 15% de rentabilidade nesse mês de agosto, né? Mês que aí teve as altas dos fundos de tijolo, ocasionado principalmente pela deflação, na primeira deflação lá referente ao mês de julho. E o reajuste por IPCA, 11,8%, de alguns contratos aqui, né, foram reajustados pelo IPCA, contrato esses que tinham aniversário ali em julho, então foram reajustados aí em 11,8%, que vai dar aí também um aumento na receita do fundo nesse percentual, nesses contratos, né? Comentários aqui do gestor sobre o cenário macroeconômico. Então, como eu já falei lá no VILG, né, o principal assunto aqui é a alta de juros no cenário internacional, principalmente, né? A gente vê lá a crise na Europa e nos Estados Unidos. Na Europa um pouquinho pior por conta ali do rebate ali da Rússia, né, com relação ao gás, cortou o gás lá para a Europa, o que tem feito, né, um aumento aí relevante na energia elétrica, e a Europa está sofrendo, né, com relação a essa falta de energia lá, né, tendo que queimar energia que polui o ambiente, né, então derrubada de árvores. A gente vê lá a situação bem complicada lá na utilização do carvão para gerar energia, né? E na Europa a inflação, né, tá aí numa tendência de alta,
por conta dessa crise energética, principalmente, né, da crise energética ocasionada pela guerra entre a Ucrânia e a Rússia. No Brasil, ali, a gente está tendo ali um final praticamente da curva de juros, né? Deve ter ainda um aumento de 0,25% nesse mês, já deve chegar a 14%, né? Mas o Brasil está num momento mais avançado com relação à taxa de juros, capaz de estabilizar ali em 14%, provavelmente, né? Então esse é o cenário, né? Tem aí a questão da eleição, né? Normalmente provoca muita volatilidade no mercado, mas a gente não tem visto isso, né? Tem sido até surpresa, né? O dólar estabilizado ali entre 5,10 e 5,20, né? Normalmente o dólar sobe bastante nesse período de incerteza nas eleições, mas como ali são candidatos conhecidos, né, no Brasil, inclusive ex-presidentes, não está tendo essa questão aí de muita volatilidade no mercado por conta da eleição, mesmo porque o cenário internacional tem ofuscado, né, e não tem tido uma relevância maior com relação às expectativas de mercado. Bom, vamos lá para o Vinci Office, né, que é o que interessa. Ele faz um comparativo aqui logo de início com o dividend yield sobre a cota patrimonial dos seus pares de mercado. E nesse comparativo, né, tem aqui um critério, né, o critério que ele usou são os outros fundos que são de gestão ativa, multiativo de gestão ativa, que tem presença no IFIX e com volume de negociação diária acima de R$ 1 milhão. Então, provavelmente aqui, para quem a gente conhece muito aí, o RECT não está nesse comparativo, porque o volume de negociação diária dele está abaixo de 1 milhão, né? Então tem que ver quais são esses pares aqui, né? Normalmente aí fundos de lajes corporativas e que estão inseridos no IFIX, nem sabia que tinha tantos assim de lajes corporativas com a liquidez dessa forma, mas a gente pode depois fazer essa pesquisa aí para saber, né? Bom, ele tem aqui 67% das suas receitas atreladas a contratos atípicos, que a maioria é do imóvel da Globo, né? Então tem ali um contrato alto atípico desse contrato, principalmente, e 98% de ocupação, né? Então é muito boa, né, a questão da ocupação do fundo, né? Vacância muito baixa e está numa consistência realmente de rendimentos mais próximos ali a 0,7% de dividendo, né, de rendimentos. Aqui é o comparativo. Aqui ele fala sobre o reajuste contratual que a gente já citou lá em cima, né? Então é o reajuste um pouco mais de 11% em 4 contratos do portfólio, que vai representar aí provavelmente uma alta em 10% da receita que ele ofere atualmente, né? Vai crescer em torno de 11%. E aqui ele fala sobre aluguel médio, né? Então os KPIs aí do fundo, aluguel médio dos contratos típicos. No Vino 11 está ainda mais barato, né, os contratos em relação ao mercado, né, e isso tem dado um reflexo, por exemplo, como a gente vai ver mais para baixo, na ocupação do fundo, principalmente, né, já há algum tempo. Né. Na performance do fundo em relação aos resultados, a gente verifica que os resultados dos imóveis foi de 9,2 milhões de reais, resultado financeiro 2 milhões e meio de reais, né? Quase 3 milhões de despesa financeira das alavancagens do fundo, né? Então é um valor bem alto, em que ainda não refletiu em melhora de receita, ao meu ver, né? Taxa de administração e gestão quase 700 mil reais, o que deu aí um resultado total de 5,7 milhões, o fundo distribuiu 5,6 milhões, né? O resultado foi de 35 centavos por cota no mês de agosto e distribuiu 34 centavos por cota, seguindo aqui, né, a tendência aqui do ano de 2022, tem que ter uma média nesse mesmo valor. E hoje o fundo está com um acumulado não distribuído ainda aqui de 40 centavos por cota. E a gente vê dentro aqui do histórico de distribuição, né, uma linearidade no ano de 2022, né, aqui, essa queda aqui foi prevista, né, a gente inclusive falou várias vezes aqui durante o ano de 2021 aqui no canal, que essa queda ia ocorrer porque foi um ganho de capital que o fundo teve lá em dezembro do ano passado, 2020, e que refletiu nos semestres seguintes esse alto ganho de capital, onde o fundo distribuiu, né, foram 2 parcelas semestrais, e distribuiu durante o ano de 2021 todinho, né, proventos acima de 1% ali, em maioria dos meses, né? E aí, depois dessa queda,
o preço também dele no mercado caiu bastante. Bom, aqui ele fala sobre estimativa de rendimentos, né, está ali entre 32 e 36 centavos durante o ano de 2022 e tem distribuído linearmente 34 centavos, né, independente do resultado ser maior ou menor, o fundo tem acompanhado essa estimativa ali bem no meio da estimativa, né, mais ou menos aí 34 centavos por cota, exatamente no meio da estimativa. Falando aqui da rentabilidade, então, a gente falou lá em cima, né, 15,2% foi a rentabilidade. E o que ocasionou essa rentabilidade alta foi exatamente a variação da cota, que no início lá de agosto, né, início de agosto ali com R$ 43,81 e encerrou a R$ 50,12, que deu essa variação no valor da cota no mercado de 14,4%, o fundo distribuiu 0,8% de rendimentos e a rentabilidade total 15,2%. Então essa foi a rentabilidade do fundo, né? Os fundos de tijolo puxaram aí o IFIX para cima, mas os fundos de crédito puxaram o IFIX para baixo, o que fez o IFIX fechar a 15,8% nesse mês de agosto. Negociação no mercado, então o fundo teve aqui um volume médio de negociação de 1,7 milhões de reais. É um fundo que tem uma boa liquidez, né, no mercado. 1,7 milhões foi o volume médio diário negociado no mês de agosto. O fundo está com valor de mercado de 830 milhões, então está pagando aquela taxa intermediária de 1,1% de taxa de administração, tá? Ele está abaixo do valor de mercado, do valor patrimonial dele, em torno de 10%. Então ele paga ali 1,1% de taxa de administração e gestão, não aquele 1% que eu citei lá em cima, né? E aqui o que temos observado é o aumento gradativo também do número de investidores do fundo, que ultrapassou 120 mil cotistas nesse mês de agosto. Com relação à carteira, então a gente tem aqui os imóveis, né, que somam 1,3 bilhões de reais, aplicações financeiras quase 50 milhões, e as obrigações do fundo, né, essa aqui é a alavancagem do fundo, 499,6 milhões que o fundo tem hoje, né, de despesas com alavancagem, são essas daqui de baixo que a gente vai ver, e o patrimônio líquido então chega a quase 900 milhões de reais, né, então ativo menos passivo é o patrimônio líquido, então é a base que normalmente é calculada, com base na cota, o valor patrimonial do fundo por cota, né, então que está aí em torno de R$ 55. Aqui no caso, R$ 54,10 é o valor patrimonial da cota. Encerrou agosto em torno de R$ 50, então está um pouquinho descontado aí no mercado. Essas são as obrigações do fundo, né? 499,6 milhões. De maior relevância é esse CRI aqui da aquisição da sede da Globo em São Paulo, que tem uma indexação aí IPCA mais um spread, um prêmio de risco de quase 7%, né? Vai até janeiro de 37, que deve ter uma redução aí, né, nesses 2 próximos meses ou 3, por conta da deflação que teve nesse período, né? Então, a despesa financeira deve dar uma queda aí nesse período, que a despesa financeira é bem alta do fundo, né? Quase 2 milhões de reais. Vamos ver se isso vai refletir, essas deflações vão refletir significativamente nos próximos meses nessas despesas financeiras. E aqui somam quase 360 milhões desses 500, né? Então, uma participação bem relevante de 72% dentro das despesas totais aí, de obrigações a prazo do fundo nas aquisições dos imóveis. Aqui são os indicadores operacionais, os KPIs do fundo. Então a gente já falou do aluguel médio, né, que está abaixo do valor de mercado. A taxa de ocupação também está muito acima da taxa de ocupação média no mercado, está em 75,8%. O do fundo aqui 98,9%. Então muito acima, né? E aqui tive a inadimplência líquida do fundo, tá zero, né? Nunca vi inadimplência aqui no fundo, na verdade. Nos últimos 12 meses continua então no zero. Aqui é o portfólio, né? Os principais locatários, onde tem contratos atípicos, ele circulou aqui, né? A Globo, né? O imóvel da Globo, o contrato, né? A própria Vinci Partners, né? Tem parte aí, tem imóvel também alocado para a própria Vinci, sede da Vinci, né? Gestora do fundo. Também um contrato atípico, e a Vitacom também tem, e a Austral também tem contrato atípico, né? E os contratos atípicos é que representa a maior participação aqui na diversificação da receita do fundo, né? Somando mais de
quase 60% da receita vem desses 3 contratos atípicos aí, os principais, né? E 67% são contratos atípicos, então, em torno de 2/3, né, dos contratos do fundo. Comunicação e mídia corresponde a 42%, que é exatamente o contrato da Globo, tem uma relevância muito grande, né? Ainda bem que o contrato é atípico, dá uma segurança maior aí no recebimento, né? E 70% dos seus contratos também estão na cidade de São Paulo, da onde advêm as receitas do fundo. O prazo médio de vencimento dos contratos, né, que é essa sigla aqui, está em 8,6 anos, né, então bem longo, 75% aí praticamente só vence a partir de 2026. As revisionais acontecem aí, né, em grandes períodos aí, a maioria em 2027, 2025, e as renovações ou os índices de reajuste aplicado acontecem nesses meses aqui, principalmente em dezembro, 62% vai ter aí em dezembro um reajuste pelo IPCA, que vai ter um impacto muito grande, né, na receita do fundo, essa atualização pela inflação, né, que está bem alta. Bom, vamos aqui ver a parte geográfica, né? Então tem 2 imóveis no Rio de Janeiro, né? Um Maitá, outro no Leblon. Então são 2 imóveis aí do fundo, né? Na zona sul do Rio de Janeiro. E também tem aqui os outros, né, que estão na cidade de São Paulo ali, próximo ao centro de São Paulo. Então são outros imóveis aí, você pode dar uma verificada aí, baixando esse relatório gerencial na descrição desse vídeo, ok? Então é isso aí, relatório gerencial do Vino11, fundo de laje corporativa da Vinci. Então, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva aí no canal, tá? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também compartilhe com a gente se você é cotista do Vino11, qual o percentual da sua carteira hoje. Eu não sou cotista do Vino11, fui até 2021, antes dessa queda eu vendi ele a R$ 59 ali, então não tive nem lucro nem prejuízo, né? Então aproveitei os proventos, né? E como a gente vinha acompanhando que essa queda era iminente, né, no ano de 2022, e foi inclusive lá em janeiro que teve essa queda mais relevante, né, depois do anúncio do último provento de dezembro, teve uma queda muito relevante. Eu vendi lá em novembro, mas não, o fundo é um fundo bom, tem bons imóveis, mas ele está muito locado e muito alavancado nesse imóvel que está em tela, que é da sede da Globo, né? E é o que preocupa, mas é um contrato atípico, bem longo, né? Dá uma garantia aí, né? Mas é uma grande empresa, a gente sabe que é perigoso, está muito, para mim, na minha opinião, é muito perigoso por ser uma grande empresa, tá com uma alocação, né? Com uma participação tão grande assim na receita, como a gente verifica, né? Então, atualmente eu não invisto no Vino11. De repente, numa queda de preço ali próximo abaixo dos 45, pode ser até um bom negócio pelo que ele tem distribuído hoje de provento, mas a princípio não é minha estratégia investir nele, tá bom? Então é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau.